Araraquara, no interior de São Paulo, entrou hoje em lockdown total para conter a transmissão do coronavírus. A variante brasileira do vírus já chegou à cidade. Como os cientistas detectam as novas cepas? E o que dá para fazer daqui para frente? Todos os leitos da nossa enfermaria estão ocupados. Um filme que a gente já viu antes. Hospital lotado, cidade fechando comércio, profissionais de saúde exaustos. Você pegou que horas hoje? 7 da manhã. E você vai até que horas? Até às 7 da manhã. Nos vídeos que a enfermeira Andréia gravou essa semana em Araraquara, interior de São Paulo, tem tudo isso. Mas o que para muita gente pode parecer mais do mesmo, para ela é uma realidade diferente. Aumentaram muito os casos, né? E a gente tá com ocupação 100%. O ano passado ainda nós tínhamos uma média de 15, 16 pacientes na enfermaria, né? E assim, de vez em quando tinham pacientes na UTI. Em 2020 nós tínhamos total controle, né, da situação. Nós nunca ultrapassamos no pico maior da pandemia, que foi julho e agosto, 70% da taxa de ocupação de leitos. Então, nós falamos, vamos estudar o que está acontecendo. Então, nós coletamos, né, amostras de pacientes que estavam internados em estado grave, pacientes que estavam internados em enfermarias e também pacientes que estavam sendo acompanhados no ambulatório. Todas as amostras de Araraquara foram trazidas aqui para o Instituto de Medicina Tropical da USP. Amostras que ficaram guardadas nesses refrigeradores aqui. São refrigeradores que têm uma temperatura de menos 80 graus. E quando a gente abre, dá para ver aqui, ó, que forma até uma camada de gelo para preservar o material genético. Foi no Instituto, na capital paulista, que descobriram que a variante do coronavírus, surgida em Manaus, tinha chegado em Araraquara. Cientistas deram um nome de P1 a essa mutação. A gente recebeu, inicialmente, amostras de 22 pacientes. A gente conseguiu determinar a linhagem de 14, 12 delas eram da linhagem P1. Vocês ficaram assustados com esse resultado? Extremamente. De encontrar um número tão grande em poucas amostras analisadas foi de fato surpreendente, porque essa linhagem surgiu há muito pouco tempo, né? E não só Araraquara mandou amostras para cá. Elas ficam aqui aguardando e aí a gente leva essas amostras para a nossa sala de extração de material genético. É essa sala aqui. E é bom a gente deixar claro que a gente não está, nesse momento, manipulando nenhuma amostra com vírus. Exato. Porque senão a gente não poderia estar aqui conversando nesse local. Exatamente. Nesse momento é só uma simulação. E aí é feita a extração do RNA viral, que é o material genômico do vírus. E para conhecer que identidade ele tem, é preciso passar a amostra num outro aparelhinho, um sequenciador. Logo, a identidade do vírus dá as caras na tela do computador. Cada linhazinha dessa aqui é a amostra obtida de um vírus diferente e aqui a gente consegue comparar. O novo coronavírus tem mais de 30 mil letras no código genético. Quando aparecem letras trocadas, é indício de que o vírus está diferente daquele identificado na China. Essas marcas escuras mostram mutações que esses vírus têm quando a gente compara com outras linhagens que a gente já conhece. Por exemplo, aqui teria que ter nessa coluna só a letrinha C. Só De repente apareceu a letra T. Os vírus da linhagem nova, da linhagem P1, por exemplo, tem a letrinha T nessa posição. Todos os pacientes infectados em Araraquara por essa linhagem P1 tinham menos de 62 anos. Gente de 15, 26, 37 anos. E ninguém tinha viajado ou teve contato com pessoas que estiveram em Manaus. Mas cientistas dizem que não dá para cravar que essa variante é responsável por essa mudança de perfil dos pacientes de Araraquara. Por enquanto, tem vários fatores que podem ter contribuído para ter uma maior incidência nos jovens. Por exemplo, as festas de final de ano. Não parece que nenhuma dessas variantes é mais letal, mais agressiva, mas simplesmente é mais transmissível. Enquanto a vacina demora a chegar, a prefeitura não viu outra solução a não ser decretar um lockdown rigoroso. A partir de hoje, bancos, supermercados, postos de combustíveis ficam totalmente fechados até terça-feira. Pessoas e carros não podem circular na cidade.
É a capacidade de isolamento social do povo de Araraquara que dirá quantos dias nós vamos prosseguir com esse nível de isolamento. No meio dessa situação caótica, a própria secretária de saúde descobriu que está com Covid. Não sabe se foi contaminada pela nova variante. Ela já foi vacinada, mas não tomou ainda a segunda dose. E mesmo depois de você tomar a segunda dose, você ainda não está imediatamente imune. Você tem que esperar mais uns 15 dias, 20 dias, para considerar que você está, de fato, protegido. A gente está agora numa corrida de vacinas contra vírus. Se a gente deixar ele mudar muito, as vacinas já não vão dar conta. O vírus ganha a corrida e daí o que a gente vai ter que fazer? Refazer as vacinas. Os fabricantes de vacina vão ter que pensar em incluir essas variantes dentro da formulação da vacina. E aí isso daí vai acabar sendo semelhante, não é exatamente a mesma situação, mas semelhante ao que acontece, por exemplo, com a influenza, onde você tem uma mudança da composição da vacina de acordo com a variante que está circulando. Até agora, as 3 variantes que mais preocupam são a brasileira, a P1, a do Reino Unido e a sul-africana. No site do Fantástico tem uma lista dos locais onde foram encontradas variantes pelo Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. Cientistas acreditam que para chegar em Araraquara, uma cidade localizada a quase 2.500 quilômetros de Manaus, é porque a variante P1 está ainda mais espalhada. Deve estar circulando por todo o Brasil, só que a gente não detecta com tanta rapidez e tanta facilidade, porque a gente não tem no Brasil um serviço tão robusto de vigilância de sequenciamento como tem, por exemplo, o Reino Unido. Araraquara pode ser um exemplo do que vem pela frente em todo o Brasil. E é a primeira cidade brasileira que realmente faz um lockdown de verdade. Então não é momento de relaxar.